A Europa precisa, na minha opinião, antes de tudo, como os americanos costumavam dizer durante a administração Trump, sabe, América primeiro. Acho que a Europa precisa pensar um pouco da mesma forma se quisermos ver a Europa, digamos, mantendo sua posição muito importante no domínio global. Após a crise, ficou muito óbvio que, por exemplo, os Estados Unidos foram capazes de produzir uma política monetária que foi muito boa para os Estados Unidos, como o afrouxamento quantitativo. É disso que estou falando. E eles entraram nisso de forma agressiva. Para os europeus entrarem no mesmo caminho, levou anos. E esses anos foram anos de, digamos, níveis muito baixos de crescimento, na verdade aumentando a lacuna que Miroslav apontou corretamente entre os Estados e a Europa. E a Europa simplesmente, na minha opinião, tem que ser, digamos, mais corajosa. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, sou Pascal do Neutrality Studies e hoje estou organizando um painel de especialistas para discutir o futuro do sistema monetário e econômico europeu. Estou muito feliz em ter comigo 3 ex-banqueiros centrais que concordaram em compartilhar suas percepções profissionais. Primeiro, temos conosco o professor Dejan Šoškić, que foi o chefe do Banco Nacional da Sérvia de 2010 até 2012. Em seguida, também estamos acompanhados por Miroslav Singer, que serviu como governador do Banco Nacional Tcheco de 2010 até 2016. E por último, mas não menos importante, temos Ardian Fulani conosco, que foi o governador do Banco da Albânia por 10 anos, de 2004 até 2014. Senhores, muito obrigado por participarem online hoje. Gentlemen, thank you very much for coming online today. Pleasure. I am very excited to host such a high level. Estou muito animado para receber um painel de alto nível com 3 pessoas que tiveram que observar a economia diariamente para definir a política monetária. E claro, esses hábitos não desaparecem rapidamente. Então, todos vocês têm estudado a economia à medida que ela evolui. Gostaria muito de saber de vocês quais acham que são os maiores desafios para as economias do continente europeu. Talvez comecemos com Dejan primeiro, depois vamos para Miroslav, e em seguida, Ardian. Bem, até certo ponto, relacionado à discussão que tivemos anteriormente no seu canal, Pascal, eu realmente acho que o principal desafio para a economia europeia é tentar manter sua competitividade nos mercados globais. Isso é bastante desafiador nos tempos que estamos enfrentando, especialmente considerando não apenas a economia chinesa muito competitiva, que está se tornando dominante em muitas áreas da produção industrial, mas também, como vimos recentemente, em alta tecnologia. Mas principalmente em relação ao fato de que a Europa realmente precisa importar certas coisas, especialmente energia a preços adequados, para sustentar essa competitividade no domínio global. Em outro aspecto, eu diria que a Europa definiu muito bem o que gostaria de alcançar no próximo período, no sentido de que gostaria de ver a educação de qualidade como um dos objetivos principais e a inovação em indústrias de alta tecnologia. Acredito que isso é algo muito importante, obviamente. Mas, além disso, pode-se argumentar que talvez algum tipo de, digamos, realinhamento das estruturas de tomada de decisão dentro da OEM também possa ser apropriado para tornar essa união mais eficiente em termos de tomada de decisões. Eu diria que os principais concorrentes da OEM hoje, ou seja, os G7 e a China, são na verdade estados unificados e podem tomar decisões de forma mais eficiente e rápida, capazes de reagir mais prontamente aos desafios do mercado global. Eu diria que essa reforma na UE também pode ser uma coisa importante para o crescimento da Europa. Miroslav, você vê da mesma forma? Qual é o maior problema que as economias europeias vão enfrentar nos próximos anos? I believe, honestly,
Eu acredito, honestamente acredito que esses são, concordo com a lista que eles forneceram, mas ao mesmo tempo, acho que são mais sinais de um problema subjacente do que o problema em si. Acredito que se olharmos para o que aconteceu no último quarto de século, em que a Europa, ao contrário dos Estados, perdeu algo como um terço de sua posição na economia global. Quero dizer, diminuiu de um quarto da economia mundial para algo em torno de 16 ou 17%, o que é uma queda considerável. E os Estados Unidos, ao mesmo tempo, mantiveram sua posição em cerca de um quarto da economia mundial. Então temos um contra-exemplo do mundo desenvolvido e rico de que a posição poderia ser sustentada. E se olharmos para o que difere na Europa ao longo desses anos, é definitivamente o tamanho do Estado na economia. E eu acredito que o problema europeu é mais profundo do que isso. É necessário melhorar o funcionamento da Huawei. Acredito que o problema é que simplesmente há um Estado excessivamente inchado às custas do setor privado. E isso não importa se é devido ao funcionamento da Huawei ou se é, parcialmente, claro, devido ao funcionamento do Estado, porque o orçamento da Huawei não é significativo em termos relativos. Mas isso é um problema. E não vejo nenhuma solução simples, porque, honestamente, não acredito que os eleitores estejam reconhecendo isso e estejam prontos para reconhecer isso. Estamos vivendo em democracias. Estou muito feliz com isso, na verdade. Vivi os primeiros mais de 20 anos da minha vida em uma sociedade não democrática, e aqueles foram tempos piores, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, a democracia simplesmente tem um problema em resolver essa situação. Ardian, você também acha que o problema é de natureza estrutural? Ou de onde vêm os problemas das economias europeias? Concordo plenamente com meus colegas e acredito que a questão europeia agora é mais complexa. Sempre que discuto a Europa, volto e vejo como os pais fundadores, você sabe, projetaram isso. E Monnet, por exemplo, disse que a Europa será forjada em crises, com o que concordo plenamente. Mas os tempos estão mudando. E eu não quero, como foi mencionado antes, que a Europa se transforme em uma estrutura que continuamente supera crises. Então a Europa precisa, eu acho, de um plano geral sobre ter reconstruída por considerar smallness globais. Por exemplo, as principais questões que posso enfatizar são produtividade e inovação. A Europa enfrenta uma lacuna persistente de produtividade, particularmente em tecnologias avançadas e digitalização. As razões para a dificuldade através da inovação se traduzem em comercialização e competitividade global, que estão em falta. Outra coisa, eu acho, é a sustentabilidade fiscal. Uma alta dívida pública se acumulou ao longo dos anos, estando no contexto da crise e da dívida geral em todo o mundo. Então temos muito dinheiro. Há muito dinheiro no mercado. E como diz um velho ditado na Albânia, muito dinheiro estraga o mercado. E eu acho que aqui está um grande desafio para a Europa. A sustentabilidade fiscal, em conformidade com o Pacto de Estabilidade e Crescimento, como o temos agora, e a política de gestão da dívida sustentável é muito necessária. Então, na minha opinião, é uma questão estrutural muito importante que a Europa tem que examinar com muito cuidado. Investimentos estratégicos são muito importantes aqui, principalmente em energia verde e gestão de infraestrutura, para serem muito mais inovadores e independentes. Muito obrigado. Outra questão que é muito importante aqui que temos que mencionar agora é o risco geopolítico e a dependência energética, como outros estavam enfatizando. Os formuladores de políticas devem concordar com a estratégia para setores autônomos críticos. Thank you for that. And geopolitical risk is a very good Obrigado por isso. E risco geopolítico é uma palavra-chave muito boa, porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia
realmente mudou muito a forma como as economias na Europa funcionam, apenas por causa da situação de desacoplamento abrupto e bastante severo da Rússia. E estamos vendo agora, 2 anos e meio depois, alguns dos efeitos. Quero dizer, a economia alemã está sofrendo muito, e a Volkswagen está fechando muitas de suas fábricas. Este motor, que costumava ser um motor da UE pelo menos, mas dos mercados europeus de forma mais ampla, parece estar engasgando e talvez começando a falhar. Maybe starting to fail. Do you three think that Vocês três acham que a falta geral de produtividade que vocês já mencionaram pode ser remediada pelas próprias economias europeias? Ou elas precisam encontrar mais parceiros, especialmente para a segurança energética? Porque no momento, o GNL que vem dos Estados Unidos é muito mais caro do que o que costumava ser importado da Rússia. Onde vocês veem saídas para essa recessão econômica que estamos observando? Talvez comecemos novamente com Dejan. Sim, obrigado. Bem, você sabe, eu também conectaria o estado de bem-estar social que foi desenvolvido principalmente na Europa Ocidental, até certo ponto, com essa falta de produtividade. Os Estados Unidos não alcançaram os níveis de estado de bem-estar social que a Europa tem, nem a China. E isso, na minha opinião, reflete, talvez até certo ponto os europeus tenham um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Mas, por outro lado, isso realmente também reflete nas horas que eles dedicam e na produtividade que têm. Portanto, se alguém quisesse superar esse problema e preservar, digamos, os bons hábitos que os europeus têm, eu diria que há uma razão adicional para investir em alta tecnologia, e não vimos isso. Vemos que os Estados Unidos são uma economia global, digamos, líder em termos de indústrias de alta tecnologia, até certo ponto a China, mas as empresas europeias de alta tecnologia simplesmente ficam para trás. E eu diria que isso também tem a ver com a diminuição da competitividade globalmente. O que vemos hoje em dia está afetando a fabricação de carros alemães. Os carros hoje em dia, desenvolvidos por alguns dos principais fabricantes, especialmente no domínio dos carros elétricos, são basicamente soluções de software unificadas. Eles são produtos construídos em torno de hardware e software, não necessariamente da maneira que os fabricantes de automóveis tradicionais têm construído seus carros. Então isso é algo que dá uma vantagem competitiva para, digamos, a Tesla, mas também para os produtores chineses. Vemos agora que a mudança não será fácil na Europa. E quando vemos que a Alemanha está tendo, digamos, dificuldade em aumentar sua produção nas indústrias em que tradicionalmente eram muito competitivas e talvez líderes globais, isso não é um bom sinal para a Europa também. Todos sofremos internacionalmente se a economia da Alemanha não está indo bem. Estamos muito relacionados, mesmo no sudeste da Europa. Eu sei que nosso comércio está predominantemente ligado ao que está acontecendo na Alemanha, Áustria e norte da Itália. E se essas regiões diminuem em termos de atividade econômica, então o sudeste da Europa também sofre. Mas voltando a essa questão geopolítica, na minha opinião, a tendência que estamos vivenciando atualmente em relação à política europeia é infelizmente tal que, se a Europa quer ser vista como aliada dos Estados Unidos, isso se traduz em uma falta de políticas independentes. E eu não acho que isso seja bom. A Europa tem sido tradicionalmente uma boa aliada dos Estados Unidos. Mas em décadas anteriores tivemos, digamos, uma longa lista de líderes europeus que eram ao mesmo tempo aliados dos Estados Unidos, mas também capazes de articular políticas independentes que são mais pró-Europa e alinhadas com os interesses europeus. E acredito que talvez todos os três estivéssemos na inauguração de Mario Draghi em 2012, quando tivemos o privilégio de ouvir Valéry Giscard d'Estaing e Helmut Schmidt antes que o presidente francês e o chanceler alemão, que estavam na época em exercício, assumissem. E eu diria que era óbvio para quem estava ouvindo, e gostaria de verificar minhas impressões com Arjen e Miroslav, que era, você sabe, uma grande diferença.
Os dois senhores mais velhos eram visionários europeus, na minha opinião. E isso é algo que não vejo o suficiente nas políticas europeias atuais. Às vezes é necessário tomar certas medidas corajosas. Isso não significa necessariamente que, ao fazer o bem para a Europa, você está abandonando seus aliados tradicionais. E eu diria que há espaço para algumas soluções ganha-ganha, especialmente em, digamos, alguns processos que, esperançosamente, surgirão diante de nós em algum tipo de detente, onde as pessoas tentarão se aproximar de algum modus vivendi que seja satisfatório para vários lados. A Europa precisa, na minha opinião, em primeiro lugar, como os americanos costumavam dizer nos tempos da administração Trump, sabe, América primeiro. Acho que a Europa precisa fazer um pouco do mesmo raciocínio se quisermos ver a Europa, digamos, mantendo sua posição muito importante no domínio global. Após a crise, ficou muito óbvio que, por exemplo, os Estados Unidos eram capazes de produzir política monetária, o que foi muito bom para os Estados Unidos. Afrouxamento quantitativo, é disso que estou falando. E eles entraram nisso de forma agressiva. Para os europeus seguirem o mesmo caminho, levou anos. E esses anos foram anos de, digamos, níveis muito baixos de crescimento, na verdade aumentando a diferença que Miroslav apontou corretamente entre os Estados Unidos e a Europa. E a Europa, simplesmente, na minha opinião, tem que ser, digamos, mais corajosa. Não para romper sua aliança com os Estados Unidos de forma alguma, mas também para estar mais consciente de suas próprias prioridades na tomada de decisões. Miroslav, Adrian, vocês concordam? Talvez Morphs primeiro. Bem, não com tudo, honestamente, como você disse. Primeiro, Pascal, a desaceleração da economia alemã não se deve ao aumento dos preços da energia. A indústria alemã começou a cair em 2018, que foi uma época em que a energia era perfeitamente barata, na verdade. O preço da energia ainda estava diminuindo, acredito, até 2020. E a partir desse momento, vemos o declínio da indústria alemã e do poderio industrial alemão nesse aspecto. Em segundo lugar, o que eu apenas corrigiria, acho que é sempre mais preciso falar sobre a agressão russa na Ucrânia, em vez de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Porque é isso que é, sim. E é isso que causa mudança dramática. As agressões russas anteriores não foram, de certo modo, bem-sucedidas, entre aspas. Mas, mais importante, não tenho certeza se as deficiências da Europa são devido a uma falta de visão e liderança. Acho que tenho mais medo de que, primeiro, a Europa como entidade política não seja um Estado. Existem diferentes países com abordagens muito diferentes em relação à Rússia, por exemplo. Quero dizer, pense na Alemanha versus Polônia ou na República Tcheca antes da agressão russa na Ucrânia. Quero dizer, havia liderança, havia uma visão na Alemanha. Havia uma visão na Alemanha para transferir para a Europa. E essa era uma visão errada. Era uma visão da Rússia como fornecedora de energia barata ligada aos gasodutos Nord Stream. E agora sabemos que estava completamente errado, e houve ignorância, devo dizer. A construção deste gasoduto começou em 2014, que foi o ano da primeira agressão russa na Ucrânia e a anexação da Crimeia. Apenas para colocar isso em contexto geopolítico. Então não tenho certeza se isso está funcionando. E acho que a Europa deve aceitar o reconhecimento de que não é uma superpotência global no mesmo nível dos Estados Unidos ou da China. Não é um modelo que o mundo seguirá, porque o mundo não vê a Europa como um padrão desejável e simpático. O mundo vê a Europa, acredito, como um lugar agradável para descansar, um ótimo continente para passar 1 ou 2 anos, mas não um lugar para enriquecer, não um lugar para construir uma empresa, não um lugar para trazer sucesso para sua vida. E devemos aceitar isso. E agora estou completamente com eles, na verdade, em uma solução.
Acredito que devemos começar a entender que precisamos nos orientar neste mundo com parceiros. E não estou exatamente feliz com isso, mas há apenas um parceiro alternativo aos Estados Unidos, que é a China, gostemos ou não. Além disso, eu colocaria isso no contexto das eleições dos Estados Unidos. Se elas se desenrolarem como parece, com Donald Trump se tornando presidente, pelo menos é assim que interpreto os dados atuais das pesquisas eleitorais, teremos um cara que é hipersensível sobre suas habilidades de negociação, um cara que não vai nos dar nada pelo fato de limitarmos nossa parceria apenas aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele provavelmente seria bastante sensível, no bom sentido, ao fato de começarmos a sinalizar que os Estados Unidos não são nosso único parceiro. O risco de fazer um pouco mais com a China é simplesmente que a China está geopoliticamente na parte oposta do mundo. Os riscos definitivamente não são iminentes para a Europa. Entendo que este é um rival do Zezé na área do Pacífico, mas não estamos no Pacífico. Então isso seria, mas para isso não tenho certeza se somos capazes de fazer isso. No entanto, acho que muitos países maiores estão efetivamente pensando nisso. Mas não tenho certeza se podemos arcar com isso, dada a nossa dependência de defesa dos Estados Unidos e considerando como nos vemos como, ainda assim, era o que a autoimagem das elites da UEM é que somos limimundo em pé de igualdade dos Estados Unidos e a China. E isso é um fracasso, e acho que é um equívoco. Adrian, você concorda? Precisamos de mais Europa? Eu concordo em geral com meus amigos e colegas. Como enfatizei desde o início, é uma questão muito complexa agora, a Europa e na geopolítica atual. Mas temos que, como eu disse no começo, e vou pegar isso do meu amigo Miroslav. Então Monnet dizia, e isso é verdade até hoje, que os países da Europa são pequenos demais para garantir a seus povos a prosperidade necessária e o desenvolvimento social. E assim, para isso, precisamos de parceiros. Mas se você observar como a globalização funcionou ao longo de todos esses anos, acho que estamos enfrentando problemas decorrentes da globalização, como desigualdade, protecionismo e populismo, que acredito terem sido questões significativas do ponto de vista europeu. E outra coisa é que, claro, estamos passando por uma crise, mas se você olhar para os últimos 20 anos, desde 2007, temos estado em crise como a Europa, sabe? Primeiro, com a crise financeira em 2007 e continuando até hoje, os resquícios disso. E então tivemos a Covid e depois as guerras. Então temos que entender que estamos em uma situação de guerra. E como o Michaelis enfatizou, temos que cuidar disso. A escolha da Europa, estando no meio da China e da América, não foi a coisa certa. E como se diz na Albânia, se você come dos dois lados, provorderá a língua. E esses equilíbrios não podem ser sustentáveis indefinidamente. A Europa deve evoluir para se tornar uma concorrente e parceira respeitada. Deve ser uma parceira não presa no meio desses grandes gigantes, que são parceiros muito importantes. Enquanto isso, eles devem nos ver como um parceiro, não apenas como um subordinado ou como um gesto de boa vontade para cooperar e trabalhar conosco. E como Miroslav estava dizendo, se pedirmos algo, por exemplo, se você quiser começar a fazer negócios, se você for pedir agora para comprar painéis solares na Alemanha, eles imediatamente o direcionarão para uma empresa chinesa. E a Alemanha é o motor, como sabemos. Mas a Alemanha está enfrentando problemas antigos, não apenas problemas de hoje. E esses problemas na Alemanha, urgentemente, envolvem a força de trabalho, que é recrutada de todos os lugares. Mas essa força de trabalho não é sustentável. Vemos, por exemplo, um caso na Albânia. Pessoas da Albânia, bons trabalhadores, vão para a Alemanha. E eu pergunto a eles, depois que retornam, eu digo, por que vocês voltaram? Por que não ficaram lá? Ah, por muitas razões, é melhor ir e voltar. Mas eles dizem, eu vou novamente. Eu digo, por que você vai novamente?
porque fui treinado. Ganho muito mais experiência trabalhando lá. Então eles precisam da força de trabalho, mas a força de trabalho não é sustentável agora. Então, temos que pensar em como integrar nossos países do sul e do leste no mapa da Europa, mas não com os olhos que vimos antes. Não podemos mudar a visão, você sabe, a paisagem da Europa, mas temos que mudar como vemos a Europa no contexto de abertura. A Europa é toda sobre confiança. Temos que abrir, ser transparentes e inclusivos, incluindo a inclusão financeira. Temos que reunir essas novas forças ao redor da Europa e juntá-las agora neste grande plano, sabe? Neste plano de produtividade. Mas temos que fazer isso agora, não depois. Não podemos ver a Europa Oriental como um mezanino. Você a coloca no mezanino, e quando estiver qualificada, talvez em 20, 30, 40 anos, você vai para lá. Não. Podemos ir agora, porque estamos enviando, você sabe, mão de obra para vocês. Mas isso não é sustentável. Devemos trabalhar juntos nos programas sobre como construir a Europa juntos. E acho que a Europa tem que ser um verdadeiro parceiro e precisa considerar essa mão de obra nossa, sabe? E trabalhar com os programas sobre como essa mão de obra pode ser sustentável na Europa. Então o problema também é outro, que está ligado ao futuro da Europa. É também como vemos agora o consenso de Washington, quando a América está pensando em como reavaliá-lo. E onde estamos nesse consenso de Washington? A outra questão é, no entanto, a transformação e a predominância dos interesses nacionais em relação à UE. Então, como esse interesse é traduzido em Bruxelas? Como estão esses relacionamentos com as nações? Em geral, se você observar a legislação, sabe, precisamos de mais legislação. Precisamos da legislação de acordo com a perspectiva da UE. Temos que harmonizar isso. E se quisermos ir para o digital, temos que começar ontem com a legislação, porque não há legislação sobre alta tecnologia, sobre CBDC, sobre finanças digitais, sobre inclusão financeira. Não há. Há uma cacofonia. Nesse sentido, acho que precisamos trazer um diálogo tripartido entre as nações, a UE e as empresas. Se isso não acontecer, estaremos no meio de grandes parceiros que trabalharão conosco se formos concorrentes, se formos parceiros reais. Se não, veremos nossas consequências como danos colaterais, não como parte. Essa é a minha ideia. Veja a Itália, por exemplo. A Itália, há 4 ou 5 anos, introduziu esse famoso plano, o plano de 110%, você sabe, para impulsionar a produtividade na Itália. E o que aconteceu? Foi apenas despejar dinheiro sem nenhum resultado. E você não sabe para onde foi o dinheiro ou como as pessoas foram reembolsadas e impulsionaram o crescimento da produtividade. Então, essas coisas eu acho são cruciais para o futuro da Europa. Mas, como Steve Jobs dizia, e por isso sou otimista, vamos lá e inventemos agora. Vamos lá e inventemos agora, em vez de nos preocuparmos com o ontem. Mas temos na Europa alguns desafios. Primeiro, nem todos os países da Europa fazem parte da UE. Em segundo lugar, mesmo dentro da UE, temos desequilíbrios. Temos uma moeda única para alguns, mas não para outros. Novos estados gostariam de se juntar? Se a Sérvia ou a Albânia quisessem se juntar, acho que em teoria seriam obrigados a adotar o euro. Mas acho que esta é uma discussão difícil hoje. Também não temos um mecanismo de transferência entre os diferentes estados da UE. Isso seria necessário para obter um desenvolvimento europeu mais unificado? Ou não? Talvez novamente, Dejan primeiro e depois Miroslav I. Talvez apenas uma leve adição. Quero dizer, nem todas as nações europeias fazem parte da zona do euro, e isso não é um requisito. Então, se um país quer aderir à zona do euro, basicamente há um conjunto de regras, incluindo entrar no chamado ERM 2 por, digamos, vários anos e assim por diante. A convergência macroeconômica precisa acontecer enquanto as taxas de câmbio são fixadas e assim por diante. Então,
Eu diria que esse também é um desses projetos semi-acabados dentro da Europa, que, na minha opinião, também estão conectados à forma como as decisões estão sendo tomadas. Uma intenção inicial muito nobre, que cada nação tem que realmente concordar para implementar algo, você sabe, que pode ter sido relativamente eficiente nos tempos dos anos 70 e 80 e talvez início dos anos 90. Mas agora, como você vê, o número de nações é muito maior e a diversidade entre esses países é muito maior. Então eu acho que para a Europa ter uma chance adicional de sucesso, digamos, ela precisa reestruturar o processo de tomada de decisão. E, obviamente, os países que querem se juntar precisam seguir certas regras. Mas você sabe, em relação ao sudeste da Europa que você mencionou, onde a Albânia e a Sérvia estão situadas, e alguns outros países, estamos basicamente cercados pela Europa. Então alguém poderia argumentar que não é uma ampliação, é basicamente a digestão de algo que está dentro, territorialmente. Mas, infelizmente, como vemos isso do sudeste da Europa, e eu também gostaria de ouvir a opinião do Ardian sobre isso, vemos esse processo basicamente como nos mantendo na fila, à espera de adesão. No entanto, ao nos manter na fila, parece que estamos nos afastando em termos de desenvolvimento institucional e outros parâmetros. Se você observar os observadores internacionais que estão acompanhando essas questões, alguns desses países no sudeste da Europa estão, na verdade, talvez mais distantes dos valores e padrões europeus do que estavam há 10 anos ou mais. Portanto, apenas manter os países de fora, na minha opinião, não é garantia de que eles irão convergir. Então, se há um plano para unificar o continente, eu diria que mais precisa ser feito. Infelizmente, isso também requer um esforço adicional por parte da OAM, mas também por parte dos países interessados em aderir. Parece que a atratividade, o poder de atração da União Europeia está diminuindo ligeiramente. Eu diria que é muito importante restabelecer a ideia europeia, talvez em bases diferentes. Talvez indo mais na direção que foi fortemente contestada por alguns Estados-membros. É mais no sentido de criar algo que se assemelhe a um Estado federal. Sem isso, toda a ideia do sistema monetário europeu e da moeda única está basicamente em terreno muito frágil, eu diria. O euro vai estar lá, obviamente, se houver vontade política. Isso é, eu diria, a força número 1. Mas é muito importante que você tenha bases econômicas sólidas para a moeda unificada. Todas essas nações que adotaram o euro, basicamente adotaram uma moeda que não podem produzir. Isso inicialmente aumentou o risco de crédito delas aos olhos dos investidores estrangeiros. Eu argumentaria que talvez a discrepância nas taxas de juros entre a dívida soberana grega e a dívida soberana alemã em, digamos, 2010, não seria tão alta se essa dívida soberana grega estivesse na moeda nacional que eles podem produzir. Então esses desafios realmente existem, e o fato de a taxa de câmbio ser basicamente fixa dentro da zona do euro não permite que a depreciação e apreciação das moedas nacionais sejam um fator que possa ajudar a estabelecer o equilíbrio comercial entre certos países e zonas dentro da União Europeia. Acho que todos esses são desafios que precisam ser seriamente abordados. E não vejo uma maneira de realmente preservar o sistema a longo prazo se não houver um passo mais pronunciado em direção a algum tipo de Estado federal. Miroslav, você também vê dessa forma. Quais são seus pensamentos sobre o euro como um projeto para a integração da OAM? Bem, eu começaria abordando a produtividade, se você não se importar. A lacuna de produtividade é causada efetivamente por 3 coisas: uma menor quantidade de horas trabalhadas, menos força de trabalho. Na verdade, nós na Europa conseguimos nos colocar em uma situação em que enfrentamos ao mesmo tempo o problema do influxo migratório e a falta de força de trabalho.
Isso é meio único se você pensar sobre isso. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, conseguiram algo como 40 milhões de novas pessoas trabalhando nos Estados Unidos no último quarto de século. Estamos perdendo pessoas. Há menos Europavia. E ao mesmo tempo desconhecendo um problema de migração. And at the same time, we have a migration problem. That's amazing. That's completely contradictory from the. Isso é incrível. Isso é completamente contraditório em relação ao primeiro. E claro, a produtividade total dos fatores, que é efetivamente a senha para a inovação e outras coisas. Em termos do nosso trabalho, já falei sobre o número de pessoas. Se você vê o relatório Draghi, ele tem algumas vacas sagradas. Uma delas é o Estado Social Europeu. Mas isso é uma fonte de problemas. Nosso Estado Social é excessivamente social. Desculpe por dizer isso, mas isso é em resumo, porque trabalhamos menos. Isso é em resumo, porque as pessoas vêm para a Europa, não para construir seu trabalho, sua própria vida, mas por benefícios. E trazer suas famílias para os benefícios e assim por diante. Isso é um problema. A menos que comecemos a falar sobre isso, não temos chance de resolvê-lo. E estou muito cético. Novamente, acredito completamente na democracia. Os eleitores europeus se manifestaram este ano e efetivamente escolheram o mesmo. Formou-se o parlamento, que na verdade reconfirmou as tendências do passado. Mesma coalizão, mesma presidente. A senhora que anteriormente era responsável pelo Bundeswehr perdeu o poder. Desculpe por dizer isso. Então, sobre o que estamos falando? E agora, novamente, gostamos de olhar para o passado e ver as coisas de forma mais positiva. We like to look in past and see the things brighter. But what are the last two projects of Europe? Two big projects. Mas quais são os dois últimos projetos da Europa? Dois grandes projetos. Cada político tem tempo 24/7, 365 como todo mundo. Então o tempo dos políticos europeus permite apenas alguns grandes projetos. Esse é o euro e esse é Schengen. Esses são os dois maiores projetos europeus. Schengen será mantido bastante restrito. O que o euro deveria trazer? Deveria trazer benefícios comerciais. Posso citar uma série de estudos econométricos mostrando que esses benefícios são marginais. Por quê? Porque a tecnologia realmente aumentou a vantagem da transparência de preços. Nos tempos de fax e planilhas, a transparência de preços, eu diria, era um exercício custoso. Agora é quase nada levantar o telefone, encontrar o preço em uma moeda diferente e convertê-lo para sua moeda, se isso for importante para você. Simplesmente, isso aumentou a vantagem da Europa. A segunda coisa que a Europa deveria trazer é a federalização da Europa. Não foi feito abertamente, mas acredito que esse era o plano. Acho que todos concordamos que isso deveria acontecer, como o famoso Cortés queimando os navios. Mas a Europa está aqui há 25 anos, quero dizer, na forma materialista, 20 anos como banco. Você vê alguma federalização? Você pelo menos vê algo como a Europa sendo um pilar dos valores europeus? Temos alguns casos de países na Europa que estão obviamente divergindo politicamente. A Eslováquia, nosso grande vizinho, anteriormente, é claro, era Chipre, mas era felizmente tão pequeno que não era tão visível. Mas o euro não é um pilar de integração, mesmo na área política. Isso está completamente claro agora com o caso eslovaco. Então, nesse sentido, este foi um grande projeto que trouxe benefícios relativamente marginais. E todos nós, é claro, estamos rezando para que o projeto não desabe sobre nossas cabeças por todas as razões óbvias. Mas isso não significa que seja extremamente benéfico. E então há pessoas que são responsáveis por esses projetos. E se você não fala sobre federalização, está efetivamente dizendo que as pessoas que tomaram decisões erradas no passado deveriam ter mais poder. Eu não acho que podemos seguir assim. Posso dar a palavra para Arjan Fulani? Você vê um futuro no projeto do euro e na maior integração europeia? Sure. If we don't see the future, we will not
Claro, se não enxergarmos o futuro, não seremos capazes de discutir hoje e ver como nossos países podem ser integrados. Então acreditamos, e ainda acreditamos no projeto, mas concordo plenamente com os problemas levantados por meus colegas. Eles estão muito atualizados e não estão olhando para o passado. Claro, eles o analisam, mas olham para o futuro. Porque para ser otimista, você deve viver com o futuro, não com o passado. E acho que é uma grande interrogação. Draghi continuará a ser um salvador da Europa. Porque, uma vez, foi em 2012, e ele disse o que for preciso. Mas se você ver, isso tem duas partes. É o que for preciso, mas a coisa mais importante que as pessoas negligenciaram é a segunda parte. Ele disse que temos muito. Então temos muito. Isso significa que há muita munição lá. So we have a lot. That means there is a lot of ammunition there. Is this now coherent? Isso agora é coerente? Não é. E isso porque temos Draghi como salvador pela segunda vez, o que vem com um novo programa. Mas o que ele está dizendo é que a Europa sofreu com a falta de, acho que entendi, destruição criativa. Isso significa que a Europa está prestes a cair se não tomarmos as medidas agora. E as medidas são duras, e as medidas devem ser resolvidas novamente com dinheiro. Você sabe, as pessoas concordarão, todas elas, nesta Europa fraturada, que temos que colocar novamente 800 bilhões como a única solução. Eu concordo com isso. O problema é como isso funcionará. E como as pessoas se unirão para impulsionar o crescimento da produtividade, o que não é apenas uma fala. É muito importante. Há muitas janelas lá, sabe, portas abertas e não abertas para a caixa do crescimento da produtividade. Então, este é o problema. E eu disse, vamos traduzir o relatório Draghi para por quem os sinos dobram. Vamos para Hemingway, mas não para destruir pontes, e sim para construir pontes. Esses sinos são para todos nós. Acho que é a última vez que esses sinos estão dobrando. E este é o principal problema, porque não temos apenas problemas simples, como mencionamos aqui, você sabe, de euro fracionado e não fracionado. O euro está fraturado. E isso foi visto durante a Covid. Alguns dos estados foram muito mais importantes e cooperativos. Alguns dos estados, algumas das cidades, foram mais importantes do que seus próprios estados. Quando a Covid chegou, houve muitos problemas sobre como enviar medicamentos de um país para outro. Houve países, até mesmo de nós, que enviaram pessoas para a Itália, para ajudar médicos e tal, mas quando o problema surgiu, foi a cidade de Milão que enviou caminhões com medicamentos para a cidade de Nápoles. Então ainda temos na Europa essa grande fratura, sabe, uma fratura na Europa que precisamos cuidar. Não indo, como Miroslav e Dejan estavam discutindo antes, sobre os outros problemas que a Europa tem em relação à grande dívida. Há uma dívida muito grande diante de nós, e parte dela está nos balanços do BCE. Os balanços do BCE são como uma harmônica, sabe? Será que essa harmônica tentará fechar e tocar outra música, ou ficará assim? O que acontecerá com a dívida acumulada lá? É uma boa pergunta. Acho que, Miroslav, você quer acrescentar algo? Gostaria de esclarecer meu ponto sobre a Europa. Também gostaria de mencionar, Ardian, você mencionou a falta de uma estrutura ou legislação cibernética. Mas, na verdade, temos o GDPR e uma lei de IA. Essas são iniciativas europeias. Essas iniciativas europeias obrigam cada reparador de automóveis a ter seus próprios procedimentos em conformidade com o GDPR. Estamos realmente com medo de alguém descobrir que consertamos o carro ou trocamos os pneus. É por isso que precisamos disso? Não, claro que não. E a lei de IA, que é europeia, faz parte do futuro, digamos, da Europa Federal. Até agora, a AI está resultando no fato de a Apple não trazer suas ferramentas mais recentes para a Europa, porque não é avessa ao risco. Para a Apple, isso não é uma startup pequena e insignificante. Mas o resultado é que não teremos as ferramentas para nossos desenvolvedores de software.
Não teremos a experiência com o que está acontecendo no resto do mundo. E, de fato, é isso que quero dizer. Não devemos ignorar o fato de que a Europa tem trazido soluções erradas a nível europeu há já alguns anos. E a menos que mudemos isso, não acredito que a visão de apenas dar mais poder à Europa nos levará a algum lugar. Minha última pergunta para todos vocês. A nova multipolaridade na qual estamos entrando, ou na qual já estamos, e a importância da China, e ainda a ascensão da ASEAN, e o papel dos estados do BRIC, à medida que trabalham cada vez mais juntos. Como vocês veem esse novo ambiente global impactando o futuro da economia e do sistema monetário da Europa? E talvez possamos ir na ordem inversa. Então Arjan primeiro, depois Miroslav e depois Dejan. Ardian first and then Miroslav and then Dejan. Sim, é um mundo muito complexo, eu acho. E o dinheiro, por muitas razões, ainda está no centro da questão. Tudo que não foi resolvido com dinheiro, foi tentado ser resolvido com muito dinheiro. E claro, eu acredito em uma revolução do dinheiro. O dinheiro será revolucionado, porque muitas vezes as pessoas tentam acusar o dinheiro de ser o culpado por todos esses problemas nas economias em transição, ou mercados emergentes, se movendo para economias em desenvolvimento. Muitas vezes dizem, o problema é o euro, o problema é a taxa de câmbio, o problema é assim. Não é assim. O dinheiro não tem, sabe? O dinheiro é muito pacífico, sabe? O dinheiro não cria o problema. São as políticas por trás dele que criam os problemas. E temos que olhar para o quadro geral. Precisamos ver onde estão os problemas. Acho que depois de Bretton Woods surgiram muitos novos problemas. E se você observar a relação agora com dinheiro fiduciário, ouro, títulos, ações e a bolsa de valores, é muito dinâmica. É muito, eu acho, bizarro às vezes. E também é o problema do risco moral e todas essas coisas. Temos muita corrupção geral nisso. Também temos muita banca sombra. E a geopolítica, como eu disse, está no centro. Tudo é geopolítica. Política, no grego antigo, significa que precisamos conversar. Nós conversamos. Mas a geopolítica agora é que todos estamos conversando. E os problemas são porque não temos mais, como eu disse, crises financeiras ou Covid, mas temos guerra, e temos que ver que estamos trabalhando na guerra. E essas geopolíticas, é claro, tentam reequilibrar a ordem global, você sabe. Teremos multipolaridade, com certeza. Mas a esse respeito, o dinheiro não é negligenciado. Então, há iniciativas com dinheiro. Mas como eu disse, nós na Europa estamos muito atrás nessa abordagem revolucionária com dinheiro. Então discutimos há 10 anos, era uma heresia discutir, você sabe, moedas alternativas, você sabe, e dinheiro sem mencionar o Bitcoin e os outros. E não esquecer, não discutimos CBDC e os outros. Agora eles estão discutindo seus projetos, mas ainda assim, como eu disse, temos que mudar as coisas. Onde estão os problemas? Temos que mudar os critérios sobre isso. E temos que mudar a mentalidade das pessoas. O que significa revolucionar a mente? E nesse sentido, acho que temos muito a fazer, muito em moeda digital e em CBDC, porque sem isso, estamos muito atrás do mundo. Se você observar os Estados Unidos e a Europa nesse aspecto, é como noite e dia. Você não pode fazer algo inovador nesse sentido na Europa, porque não há legislação. E onde há legislação, existem muitos gargalos e cacofonia entre os estados. Então isso é uma coisa. Quanto aos BRICS, há uma iniciativa. Não acho que haverá mudanças imediatas. Se você observar agora o peso do dólar e das outras moedas, é claro que o dólar está acima de 60% como moeda de reserva. Mas as outras estão chegando, você sabe, do renminbi. Mas ainda assim, a Europa está em uma boa posição em comparação com... $15 ou 20 anos à nossa frente.
Mas esses 20 ou 30 anos à nossa frente também fazem parte do novo programa da Europa. Para mudar, para realmente mudar a Europa, para realmente integrar a Europa com tudo isso. Eu realmente acredito que há sauna. I do believe that there Ardian, sorry, your camera is freezing up. Arjan, desculpe, sua câmera está travando. Você ainda está aí, Arjan? Isso é lamentável, mas talvez, Miroslav, você pode assumir e nos contar a sua opinião sobre multipolaridade? Certo. Tell us your take on the multipolarity. Okay. Just stop me if we get the Ardian back. Apenas me interrompa se conseguirmos Arjan de volta. Eu acredito que os BRICS são superestimados, exceto pela China. Se você olhar para o tamanho das economias dos BRICS, é a China e os outros. Pequenos complementos, efetivamente. O único país que pode se tornar significativo é a Índia. Neste momento, não é grande o suficiente. Deixe-me apenas dar uma ideia sobre seu tamanho relativo. A economia polonesa é algo como um quarto da economia indiana atualmente. Ou os novos membros da UE são cerca de metade juntos. Alguns milhões de pessoas comparados com os indianos, ou algumas dezenas de milhões de pessoas comparados com os indianos, é algo como metade do tamanho da economia indiana. Sim, a Índia tem potencial de crescimento, e então se tornará realmente importante, mas até agora não é. E isso se relaciona aos BRICS. Quero dizer, vemos um pouco do declínio do euro como moeda de troca no período recente. Euro as a trading currency in recent period. We see a little bit of upswing of renminbi. Vemos uma pequena alta do renminbi, mas efetivamente o mundo ainda negocia em dólares americanos. Então, eu não exageraria os BRICS como um bloco. Mas o que eu destacaria é que eles conseguem se sair melhor ao se orientarem em um mundo de duas grandes potências. A Índia é especialista em fazer isso, acredito, e devemos tomar nota disso. Eu realmente acredito que devemos encarar a realidade. Não somos mais uma superpotência no nível das duas grandes, e devemos simplesmente prestar atenção a isso. E essa seria minha opinião sobre os BRICS. Vamos observar como as partes bem-sucedidas do bloco BRIC estão se comportando no mundo e como conseguem garantir as duas grandes como parceiras de apoio. Obrigado por isso. Martin, perdemos você mais cedo. Você quer terminar seu pensamento rapidamente? Miroslav me entendeu muito bem e o que ele acabou de dizer. Não, como eu queria dizer, o dólar é a principal moeda. Como moeda de depósito nos bancos centrais, é mais de 66%. O RMB está indo para 1%, então temos a Europa com 20% e mais. Ainda assim, a Europa está em uma boa posição, mas estamos focados no dólar americano. E esses são desafios, como eu disse, talvez desafios de 20 anos. Concordo plenamente com a Índia, que está se expandindo até mesmo em termos de capital humano. Agora temos indianos na Albânia trabalhando na agricultura e também em tecnologia e outros setores. Então a Índia é uma grande potência, que devemos considerar. Mas como um programa, há, como eu disse, o programa para os BRICS, para a moeda, mas isso levará tempo. Talvez 20, talvez 15, 20 anos, 30 anos, mas isso se encaixa no programa do euro. É também o programa do euro, os 10, ou é os próximos 20 anos? Eu me vejo com este pacto de crescimento e os outros. Se quisermos concluir, não acho que a conclusão seja que Dejan Šoškić ainda tenha sua resposta para a questão da multipolaridade, e então concluímos. Ok, então eu tenho que dizer que a Europa agora está enfrentando desafios muito grandes e urgentes. Na minha opinião, há dois caminhos a serem seguidos. Ou eles mudam o hino da Europa, mudam a Nona Sinfonia de Beethoven, ou eles mudam e se autocorrigem. Or they change and autocorrect themselves. Achei que você tinha travado de novo. A Sinfonia de Beethoven não precisa mudar. Talvez precisemos mudar a Nona Sinfonia, como o hino da Europa.
Então talvez tenhamos que nos autocorrigir, nos corrigir automaticamente. A Nona Sinfonia é uma das poucas coisas com as quais eu não tenho problema. Então talvez deixemos essa de lado. Mas Dejan, sua opinião sobre a multipolaridade e o impacto no continente europeu? Vamos deixar Beethoven e a Europa como estão. Obrigado. Bem, você sabe, eu esperaria ver que essa transição para a multipolaridade e, digamos, a completa consciência de que o mundo mudou até certo ponto no desenvolvimento econômico, o que é, por assim dizer, significativamente diferente do que era algumas décadas atrás, ocorra da forma mais pacífica possível. Essa é minha principal esperança. Outra coisa é que acredito que ser membro de um clube não exclui a possibilidade de ser membro de outro clube. E estou muito feliz que você mencionou países asiáticos, países da ASEAN. Alguns deles são membros do BRICS. Não mencionamos a outra organização, que é a Organização de Cooperação de Xangai, que também inclui alguns dos membros do BRICS, mas alguns não são membros, e assim por diante. Então existem, eu diria, esses clubes ou organizações sobrepostos. Alguns estão muito mais desenvolvidos com instituições sendo estabelecidas, outros não. Mas eu gostaria de vê-los se desenvolverem e evoluírem de maneira não confrontacional, como uma associação de países que têm certos tipos de interesses comuns. Portanto, eu gostaria de ver mais possibilidades, não apenas para os países da ASEAN, que é uma espécie de União Europeia no Sudeste Asiático, certo? E além disso, e os países de União Europeia, por mais inclinar a cooperar com e outros Brasil strengths. And some other countries from the BRICS or the others, and I would like to see the detente because E eu gostaria de ver uma distensão, porque, na minha opinião, a situação em que nosso planeta e a humanidade realmente se encontram pede cooperação. Vamos dizer, apoiar instituições multilaterais. Sem multilateralismo, não tenho certeza de que podemos resolver as questões globais de hoje. Elas pedem uma abordagem conjunta, especialmente entre esses dois polos, como os vemos hoje, os Estados Unidos e a China. O que eles veriam, por exemplo, como uma política global apropriada para o futuro, tenho certeza de que poderíamos fazer com que outros países seguissem muito mais facilmente. E ao se confrontarem, não tenho certeza de que seremos capazes das questões globais que enfrentamos hoje. Eu realmente amo essas palavras finais. Devemos encerrar o painel com isso e a esperança de cooperação em vez de confronto. Dejan Šoškić, Miroslav Singer, Adrian Fulani, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Nala Puerth, Figueira Blazelis, Obrace, Obrace Justin Reis. You too.